Olá, olá, olá! Sabe aquele vídeo que eu fiquei de explicar o porquê muitos tributaristas consideram que as ações adquiridas por opções ao vender têm que ser tributável? Então, hoje eu vou tentar explicar o conceito que a maioria dos tributaristas usam sobre essa situação da venda. Por quê? Muitas pessoas acreditam que não deve tributar, mas muitos tributaristas dizem que tem que tributar as ações adquiridas por opções ao vender, não entra na isenção dos 20K. E eu vou tentar explicar para vocês o porquê desse conceito. Mas já vou logo avisando que eu uso da seguinte forma: eu falo para o cliente, explico isso que eu vou explicar para vocês, e o cliente decide se ele quer que tributa ou não tributa. A legislação não é clara nesse sentido. Mandei um e-mail para o Fale Conosco da Receita Federal. Eles simplesmente me mandaram a lei, grifando a parte que eu vou mostrar aqui, mas não disse se as ações adquiridas por opções na venda está isenta ou não. Então, hoje nós vamos entender o porquê e no final vocês decidem se vai oferecer a tributação ou se não vai. Beleza? Vamos lá? Hoje eu vou explicar tudo com base no que está na lei. Então, nós vamos estudar a lei na íntegra. A IN 1585 de 2015, que trata sobre o mercado financeiro, renda variável, lá no artigo 59 diz o seguinte: são isentos do imposto sobre a renda os ganhos líquidos auferidos por pessoa física em operações efetuadas com ações no mercado à vista de bolsa de valores ou mercado de balcão, se o total das alienações desse ativo, ou seja, o total das vendas desse ativo realizada no mês, não exceder a 20 mil reais. Então, se o total das vendas daquele mês não excedeu 20 mil reais, foi operação com ações, está isento do imposto de renda. Porém, lá no parágrafo 2º, do disposto do inciso 1º do CAPT, ele diz o seguinte: não se aplica no critério da isenção as alienações de ações efetivadas de exercício de opções, ou seja, as vendas de ações efetivadas em operações de exercício de opções. Ele não diz as aquisições. E é aqui que mora a dúvida. As aquisições, nós estamos falando de ações adquiridas por opções e depois vendidas. Então, lá na lei só diz isso: as alienações de ações efetivadas em operações de exercício de opções estão fora da isenção dos 20K. Vamos ver o próximo capítulo. Aí lá no artigo 60 da mesma instrução normativa, o que ele fala? Nos mercados de opções, o ganho líquido será constituído de nas operações tendo por objeto a negociação da opção, ou seja, o prêmio, pelo resultado positivo apurado no encerramento de opções da mesma série. Ou seja, o meu ganho líquido será constituído da seguinte forma: vendi put, um exemplo aqui, vendi put de B3. O meu prêmio foi 100. Eu encerrei essa operação, supomos que eu paguei 30 na recompra. Então, eu tive um lucro de 70 e vou calcular 15% em cima de 70. Logo, meu imposto de renda vai ser aqui 10,50. Então, esse é o primeiro ponto que ele fala: nas operações tem por objeto a negociação da opção, que seria o prêmio, pelo resultado positivo no encerramento. Então, aqui a gente falou, teve encerramento, eu pago imposto de renda se eu apurei lucro. Então, veja bem, você não deve pagar imposto de renda na hora que você vendeu, na hora que você recebeu o prêmio. Muitas pessoas fazem isso, pagam imposto de renda na hora que recebe o prêmio, e não é. Você só sabe se você teve lucro efetivo quando você encerrou a operação ou ela virou pó. Então, não se deve pagar imposto de renda
ao vender. Você deve pagar imposto de renda ao encerrar ou ela ir para pó e você apurou o lucro, ok? Então, continuando na linha do raciocínio, lá no artigo 60, no inciso 2º, fala, no caso do titular, do comprador de opção de compra. Alguém que foi lá e comprou a opção de comprar. É engraçado, né? Eu comprei uma opção de comprar. Ou seja, eu comprei um direito de comprar as ações de alguém. Então, ele diz o seguinte: o ganho líquido será constituído pela diferença positiva entre o valor da venda à vista do ativo na data do exercício da opção e o preço de exercício da opção acrescido do prêmio. O que ele quer dizer? Eu exerci o meu direito de comprar as ações de alguém, vou somar com o prêmio e quando eu vender, né, vamos dizer que eu vendi no mesmo dia ou dia posteriores, quando eu vender, eu vou pegar a venda, diminuir da compra e diminuir do prêmio. Por quê? Porque todos aqueles custos que eu tive para poder adquirir essas ações, eles compõem o meu PM. Então, supomos que adquiri 100 NEL no exercício por R$13, porém, eu paguei R$100 para obter o direito, ou seja, eu comprei aquele prêmio por R$100 para mim poder ter o direito de comprar essas ações por 13, mas vendi por R$15. Então, teríamos venda menos compra, menos prêmio, porque nesse caso o prêmio também compõe o custo. Então, vamos dizer que eu tive 1.500 menos 1.300, que foi os R$13 pela 100, menos R$100, que foi o valor que eu paguei do prêmio para ter o direito. Então, eu tive um lucro aqui de R$100. Sobre esses R$100, vou oferecer a tributação e pagar 15%, que vai me dar R$15 aqui. Então, até aqui está embasado na lei, está tudo certo. Vamos para o próximo. É aqui que mora a dúvida. Vamos tentar entender o porquê da dúvida? No item D, fala o seguinte: no caso do lançador de opções de venda, ou seja, o vendedor, o ganho líquido será apurado pela diferença positiva entre o preço da venda do ativo, ou seja, fui exercido e vendi esse ativo ao mercado, né? Então, ele fala o seguinte: será apurado pela diferença positiva entre o preço da venda do ativo na data do exercício da opção. Fui exercido, vendi essa ação. E aí ele fala o seguinte: acrescido do valor do prêmio, ou seja, aquele prêmio que eu recebi lá atrás, vou colocar na conta agora. Por isso que ele já fala que o prêmio ele deve ser considerado no exercício, no encerramento ou no pó. Então, recebi o prêmio, nada de pagar IR. Já está muito consolidado aqui pela legislação. Porém, nós temos essa situação aqui. Então, o ganho líquido será pela diferença positiva da venda do ativo a mercado na data do exercício, acrescido do valor do prêmio e o preço de exercício da opção. Então, ficaria assim: vendi essa opção, recebi R$100. Um exemplo aqui. Recebi R$100 pela venda dessa opção. Na data do exercício, eu fui exercido, mas eu vendi essas ações a mercado por R$15. Eu vendi as 100 ações por R$15, recebi R$1.500. Porém, quando eu fui exercido, eu peguei um strike de R$12, uma suposição, então eu paguei R$1.200. Como ficaria essa conta? Pegaria a venda, 1.500, mais os R$100, que é o prêmio, que aqui fala acrescido do valor do prêmio, mais os R$100, menos os 1.200, que foi meu custo de aquisição. Logo, eu teria um lucro de R$400. Aqui que mora o problema, porque a lei fala
as alienações de ações por opções. Ela não fala a aquisição de ações por opções e posterior venda. Mas você há de convir comigo que se o fisco permite que você postergue o imposto do prêmio, porque ele fala assim, você só deve tributar o prêmio quando ele for encerrado, virou pó ou no exercício, né? Então, você já está postergando a tributação do prêmio. Se aqui for totalmente isento, o fisco levou prejuízo com o prêmio que você já ganhou, mas com o resultado positivo dessa venda. Por isso, o entendimento de que deve tributar. Então, se você oferecer a tributação, neste caso, você teve um lucro de 400, a 15%, você vai pagar R$ 60 nessa situação. Vamos ver o próximo slide? E veja o que a lei ainda fala. No artigo 60, no parágrafo 1º, não ocorrendo a venda à vista do ativo, ou seja, fui exercido, porém não vendi, né? Não ocorrendo a venda à vista do ativo na data do exercício da opção, o ativo terá como custo de aquisição o preço de exercício acrescido ou deduzido do valor do prêmio, nas hipóteses previstas, respectivamente, nas alíneas A e D. Veja que na linha A, ele fala do comprador. Então, o comprador, ele exerceu. Então, vai ser o valor do exercício mais o prêmio. Vai ser o PM dele, o custo de aquisição, mais o prêmio dividido pela quantidade de ações igual PM. O que diz no item D? Fala do lançador, vendedor. Ou seja, eu vou ter o valor de exercício, ou seja, fui exercido por 12, mas paguei 100. Então, eu vou ter 1.200, vamos dizer que eu fui exercido em 100 ações a R$12, tenho 1.200 menos R$100, que virou 1.100. Ou seja, essas ações entrarão no meu PM por 11, não por 12. Então, a lei é muito clara. Ela fala que o prêmio, se não ocorrer a venda à vista do ativo na data do exercício da opção, o ativo terá como custo de aquisição o preço de exercício da opção, acrescido ou deduzido do prêmio, nas hipóteses previstas no item A e D. O A fala do comprador, o D fala do vendedor. Então, eu preciso incluir ou excluir o prêmio para mim calcular o meu PM, ok? Até aqui, tudo certo. Próximo. E ainda, continuando no artigo 60, lá no parágrafo 3º, a lei diz o seguinte: não havendo encerramento ou exercício da opção, ou seja, foi para o pó, o valor do prêmio constituirá ganho para o lançador vendedor, que foi aquele que vendeu e recebeu o prêmio, e perda para o titular comprador, que foi aquele que pagou para ter o direito, na data do vencimento da opção. Então, supomos que vendi put, recebi um prêmio de R$100, virou pó, vou pagar 15% de IR, ou seja, R$15. Comprei call, paguei R$100 para ter esse direito e não exerci, não encerrei, virou pó. Vou amargar um prejuízo de R$100 e vou poder compensar depois com outros ativos ou com outras opções na qual eu auferir lucro. Então, vamos tentar entender o único cenário que ficou a dúvida, porque o resto tudo já foi explicado, está fundamentado na legislação. Então, vamos entender o cenário. Fui exercido e não vendi as ações no mesmo dia. Então, supomos que meu PM seja 100 ações a R$10, menos o prêmio. Por quê? Eu recebi um prêmio quando eu vendi. E a lei fala que é deduzido no caso da venda, né? Da venda de put, eu fui exercido aí e
tenho que deduzir o prêmio. Então, meu PM vai ser de R$ 900 dividido por 100 ações. Então, PM igual a R$ 9. Posteriormente, vendi essas ações a R$ 10,50. Então, eu teria um resultado de 100 ações vezes R$ 10,50 menos 100 ações vezes 9, que é o meu PM. Tive um lucro de R$ 150. Então, eu vou ter aqui, né, um imposto de renda, né, R$ 150 vezes 15%, eu vou ter um imposto de renda aqui de R$ 22,50. Talvez seja por isso que a teoria da tributação sobre as vendas das ações adquiridas por opções, pois se bater neste cenário, o fisco estaria perdendo o imposto de renda do prêmio e do lucro da venda das ações, sem contar que reduzindo o prêmio do PM no exercício ainda estará postergando este imposto, já que não vendeu no mesmo dia do exercício. Então, olhando por essa ótica, talvez justifique a cobrança do imposto de renda das ações adquirida por opções e vendida posteriormente a mercado. Como eu disse, segue o barco. E aqui, para fechar, o que a lei ainda fala? Lá no artigo 65, no parágrafo 13, ele diz o seguinte: não se caracteriza como day trade o exercício da opção e a venda ou compra do ativo no mercado à vista no mesmo dia. Então, eu posso vender, comprar uma opção no mesmo dia. Não é day trade. Então, eu vou pagar 15% só de imposto de renda. Tem essa exceção das operações realizadas no mesmo dia com opções, não caracteriza day trade. Então, eu lhe pergunto, o fisco te deu um monte de vantagem, te deu o direito de postergar o imposto do prêmio, e ainda assim você acredita que as vendas das ações adquiridas por opções está isento? Mesmo com todas essas vantagens? Então, cabe a reflexão, e eu sempre digo o seguinte: risco conhecido é risco calculado. Se você, sabendo do problema, você tem duas opções: evitar, oferecer a tributação, ou resolve o problema no problema sem sofrimento. Então, você pode dizer assim: não vou tributar a venda dessas ações adquiridas por opções. Vou deixar, quando der o problema, eu resolvo o problema no problema. É uma opção, mas você já sabe do risco. Então, fica aqui a minha sugestão, a minha dica para vocês. Dúvidas, pergunte, nós estamos aqui à sua disposição. Beijos, até mais!